Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, aqui é Medilande Eliseu Mosto Bento Sanca. Vos apresento aqui um subcapítulo da minha dissertação de mestrado, intitulado Kinka Pampa, a rainha como uma personificação da mulher bijagô. Na historiografia africana, a presença de muitas rainhas estadistas, guerreiras, soberanas, são verificadas comumente. Ou pela sua resistência perante o regime colonial, ou pela sua longa duração, mas alguma característica dessa rainha é notavelmente ao se retroceder à história que compõe esses reinos presentes na África. E o Kinka Pampa é uma destas, lembrada, cujo legado ainda é presente na Guiné-Bissau, nos arquipélagos dos bijagós, entre os próprios bijagós, na ilha de Orang Grande e na aldeia Etikogan, onde ela se residia. O Kinka, ela adquire esse título depois, o Kinka significa rainha ou sacerdotisa, o sacerdote. Pampa é um nome carinhoso que as crianças deram a ela, porque não podiam chamar o Canhimpan, então chamavam ela carinhosamente pela Pampa. O Canhimpan, o nome dela, significa alguém que possui muito ou possui abundância em si. Mas comumente ela é conhecida como Kinka Pampa, né? Entre os bijagós, na Guiné-Bissau e na própria história da África, né? Os bijagós em si, eles têm um caráter matrilinear nas suas civilizações, que é uma coisa diferenciada em relação a outros grupos étnicos que compõem Guiné-Bissau, né? Esse caráter matrilinear, né, que conta. Se diz que ela também é chamada de Júlia Pampa, seria um nome cristão que deram para ela em si, né? Assim ela é chamada. Ela pertencia a Wammoto. Wammoto são as pessoas, é uma linhagem que pertence à terra. Wammoto significa quem pertence à terra. Então ela pertencia a essa linhagem, em crioulo falamos de Jorson, Wammoto. Então, após a morte do irmão, do lado materno, ela assume assim e se torna a Kinka Pampa, né? Ou se torna a rainha Pampa, assim. Se diz pela história que ela é uma soberana que fez uma longa duração no seu reinado, né, cuja liderança em si é inquestionável, no sentido de ética e preocupação com o seu reinado, e em que ela possuía um caráter mais diplomata para resolver as questões mais difíceis, para resolver os desafios, os conflitos, posso assim dizer, principalmente os conflitos, né? Possuía uma sabedoria invejável, pelo que me foi relatado, para resolver esses conflitos, né? O que não colocava ela numa situação em que ela isentava-se de usar as suas forças bélicas. Pelo contrário, quando ela queria usar ou não conseguisse resolver esses conflitos mais de forma diplomata, usava
a sua força bélica, né? Já que possuía de um grupo militar muito bem formado, preparado estrategicamente para enfrentar, seja qual for a dificuldade, ou seja qual for o problema a ser deparado por aí, né? Então, historicamente, ela é conhecida por enfrentar não só os desafios internos do seu reinado, como perante o regime colonial ali presente. Disse pela história que ela não possuía filhos, né? Mas isso não isentava ela de maternar, já que o grupo étnico Bijagô possui em si esse caráter matrilinear, em que a mulher, ela não só se coloca como uma mulher esposa, mas uma mulher mãe, uma mulher que pode em si maternar, o que hoje, traduzindo de uma forma bem precária, os seus sobrinhos, né? Então, não só seus sobrinhos, mas também filhos e vizinhos e por aí vai, né? Tô tentando fazer uma tradução aqui bem pecaminosa para vocês. Mas o artigo do Yomi Orunke nos mostra isso claramente. Essa é uma realidade para as mulheres africanas, essa maternação além da forma biológica em si, né? Então a rainha também exercia isso no seu reinado. Ela é homenageada na própria ilha do Orango Grande, na aldeia onde onde estava a sua casa. Ainda se conta a história dela, narrada na rádio, para que a geração nova possa conhecer a história dela e possa entender e saber quem foi ela e quem ela ainda é para os Bijagôs, principalmente para os de Orango Grande. Possui também uma homenagem de uma creche que recebe o nome dela, justamente por essa relação que ela tinha com as crianças, o cuidado. A creche recebe o nome dela. Estive entrevistando a diretora da creche e ela afirmou que deram um nome na creche por conta do que ela foi para muitas crianças ali enquanto reinava. Ainda há uma preservação do próprio túmulo onde ela foi sepultada, a casa onde ela vivia, e na entrada da aldeia há uma placa resumindo o que seria a vida dela. Na Guiné-Bissau, ela recebe homenagens também nas manifestações culturais, principalmente carnaval. Todos conhecem os guineenses, o Kinkapampa rainha. Ela recebeu homenagem, recebeu por meio de uma cerveja, originariamente de Guiné-Bissau, mas que não existe mais, chamada cerveja Pampa. Ela foi a primeira cerveja a ser feita na Guiné-Bissau e recebe o nome dela. Também é lembrada ainda, por meio do mito que circula na Guiné-Bissau, de que ela se retornou por meio de um marisco, em que na casca desse marisco é apresentado. Você consegue ver a gravura de uma mulher. Então, se entende que a rainha Okinkapampa voltou e ficou no mar, nesse marisco, para estar com os seus em si. Né? É uma das formas também que ela é bem presente, em que se fala que ela não morreu, né? Ao longo da minha pesquisa ouvi muitos relatos assim dizendo a Okinkapampa Kamuri, né? Traduzindo para vocês, a Okinkapampa não morreu, né? Porque ela está entre os seus em si. É lembrada por essa duração dela, essa longa duração do seu reinado, manutenção da paz em si, ao longo do seu reinado, mas também a resistência que faz perante
o regime colonial português. Historicamente, se diz que houve um tardio, né, entrada dos portugueses nos arquipélagos de Bijagós por conta do reinado da rainha, que não só restringia o seu reinado no Orango Grande, mas fazia sua influência no arquipélago todo. Né? E dentro desse senso comum guinense, há uma comparação entre a mulher Bijagó com a Alquinca Pampa. A Alquinca Pampa se tornou, historicamente, como um símbolo do que seria uma mulher Bijagó. Uma mulher Bijagó resistente perante as mazelas de vida, uma mulher Bijagó sábia perante dificuldades de vida, queria repetir mazelas de vida, mas dificuldade de vida, enfrentamento de dia a dia, da sua vivência. Uma mulher Bijagó com características em si semelhantes ao Quinca Pampa, né? Se vê na gravura do Marisco, que eu citei anteriormente, mas também a frase de que a mulher Bijagó tem um formato de pilão, né? Um objeto onde se moe, entre outros alimentos para se consumir. Então, há uma semelhança que se faz entre a Alquinca e a mulher Bijagó com uma personificação do que seria essa mulher Bijagó. É algo a ser questionável, é algo a perguntarmos até onde há um benefício ou não, até onde isso é verificado ou não, mas se compôs dentro desse senso comum uma semelhança ou uma comparação real, estou falando real aqui, mas uma comparação verificada entre uma mulher Bijagó, entre uma Alquinca Pampa e a mulher Bijagó. Eu fui atrás de fazer perguntas para entender como isso se configurava ao longo da pesquisa, né? O que vai se compor mais adiante para minha tese de doutorado, né? O que eu estou escrevendo agora atualmente no processo da pesquisa. Em resumo, seria esse subcapítulo, né? Vou fazer questão de deixar em si o texto para mais detalhes, né? Mais informações ao longo da pesquisa que relatei para vocês nesse vídeo. Muito obrigada por assistir-me. Um abraço. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.